Olá, alunos da Escola Estadual Quintela Cavalcante. Vamos hoje realizar o nosso processo de ensino-aprendizagem, inicialmente corrigindo o nosso último simulado. Então, nós vamos diretamente até ele e encontraremos as respostas e analisaremos o que talvez foi passível de falha. Então, vamos esperar abrir o arquivo e assim nós iremos aqui. Eu prefiro fazer diretamente no arquivo para vocês entenderem. Então, vamos lá. A primeira pergunta foi a seguinte: acerca das palavras foto, moto, pneu, ONU, PUC, e aí deveria ter uma vírgula, e FAB. Classifique-as assinalando uma das opções dispostas. Bom, não é hibridismo, nem siglas, nem reduplicação, nem combinação. Temos um caso de abreviação. É uma palavra que ela surge, às vezes, né, baseada em outra palavra primitiva, mas às vezes o neologismo também é uma palavra que não tem origem em nenhuma outra, mas é nova, né? E provavelmente não está inserida no nosso dicionário, né? Faz parte, inclusive, na maioria das vezes, só do nosso vocabulário, daquilo que é dito, não do que é registrado. Então, baseando-se no substantivo próprio Caetano, surgiu o verbo neologista caetanear. Significa que cai ou que está caindo e liga-se, portanto, ao verbo cair. TE como cadente. Assinale a alternativa em que a palavra não é formada como as demais, ou seja, não vem de um verbo. É o caso de elefante. O processo de formação de palavras ocorre em qualquer idioma. Na língua portuguesa, as palavras são formadas basicamente por dois processos: derivação ou composição. Assinale a alternativa que apresenta o processo de formação da palavra semanada, ou seja, se houve acrescentada à palavra primitiva um sufixo, um prefixo, ou se houve um processo de formação de derivação ou composição progressivo para sintético, houve combinação, né? E aí, o que é que vocês marcaram? Bom, quem marcou a opção A, sufixal, ou seja, a palavra primitiva era semana e foi acrescentada essa palavra, o sufixo da, né? Portanto, sufixal. E aí tem um texto um pouco longo, não é? Diz o seguinte: saiu o coreto, veio a fonte luminosa, com ela morreu o gasômetro. Também a fonte teve poucos mistérios. O coreto mudasse. Foi para o jardim Ipiranga. O coreto nunca mais falou. Está naquela Babilônia de camelôs, pontos de táxi, filas, não. Ajuntamento de pessoas à espera dos ônibus. Tomar ônibus em Cuiabá é positivamente um instante de convivência com a tortura. Por isso, o coreto entristeceu, virou ação em baixa, caiu na escala de valores e nunca mais falou.
Então, um texto do Jorge da Octaíde. Então, vamos lá, gente. Nesse texto, Tempos Idos, Tempos Vividos, sobre o processo de formação de palavras na língua portuguesa, assinale a afirmativa correta. Bom, quem foi lá? A opção correta. Bom, aqui na anterior, né? Marcar aqui sufixal. Bom, a palavra repintando traz em seu início o prefixo ré, que nos dá a noção de algo que se repete. Então, repintando significa pintar outra vez. A palavra abaixo, formada com esse mesmo prefixo, com ideia de repetição, é. E aí, o que é que vocês marcaram? Bom, se marcaram reabro, vocês acertaram. Anulada, tá certo? Esta questão. Sendo anulada, a pontuação será distribuída por todos. Porque eu ainda estou poupando avaliações aqui, havendo controle aqui no Classroom, porque ainda não houve validação de turma. Ou seja, não adianta atribuir pontuação que não será reconhecida. Então, vamos esperar a validação e atribuir pontuação àqueles alunos que estão participando. Aí a escola vai orientar qual o caminho, né? Quais os instrumentos de avaliação nós iremos utilizar. Agora vamos à literatura, né? Vocês perceberam que foram 7 questões de gramática, né? Essas questões pautadas no processo de formação de palavras por composição e justaposição e por outros processos que eu pedi, inclusive, que vocês pesquisassem, né? E também ofereci um slide lá na área, né, do material para que vocês pudessem dar uma analisada. Na obra O Tempo e o Vento, do autor Érico Veríssimo, né? Está faltando aí uma aspa para fechar. O que é que a gente pode analisar sobre o tempo da obra, né? Porque toda obra tem. Penso que vocês estão respondendo mesmo sem que isso esteja acontecendo em tempo real e que vocês responderam que o tempo ele é psicológico e cronológico. Gente, lembrando que nós falamos um pouquinho dessa obra, não é? E eu disse para vocês que ela não segue a ordem temporal, segue a memória dos personagens, principalmente da Bibiana Terra. Mas os capítulos eles se alternam entre a narração presente e os acontecimentos das gerações passadas, tá bom? Uma obra que traz a questão do regionalismo, debates de assuntos religiosos, sociopolíticos. A gente vê também um contexto de eventos do período em que a obra foi escrita, né? E que em toda a obra esse embate, entre as famílias Terra e Amaral. E há tensões também que lembram as grandes potências, né? As guerras mundiais, inclusive. Bom, alguns alunos ficaram em dúvida em resolver as questões relacionadas à literatura, mas nós conversamos sobre esses temas que foram apresentados aí, tá bom? Já sobre a obra Cidade de Deus, né? A obra retratou de forma impactante, nós falamos também sobre isso e realista o cotidiano de uma das favelas do Brasil, no Rio de Janeiro, a favela Cidade de Deus. Alguns temas abordados são
quem disse que é desigualdade social, racismo no Brasil, uso de drogas e crise na segurança do Rio de Janeiro, acertou, né? Inclusive, eu falei da importância de se ler essa obra, da importância de assistir ao filme, né? Por quê? Porque a obra traz esses temas polêmicos que podem servir como abordagem para a redação do Enem, né? Nós falamos também sobre o autor da obra, né? Que é o Paulo Lins. Falamos que essa obra se transformou em filme também. A Globo transformou em minissérie. Como ela é mais contemporânea, vocês devem conhecer, tá bom? Se não devem conhecer, está na hora de realizar uma pesquisa. Parece que deu uma travadinha, mas chegou. Sobre a obra da escritora Clarice Lispector, é incorreto afirmar. Ou seja, é verdade que a obra é narrada por Rodrigo S.M., assim também como é verdade que a linguagem utilizada é regionalista. É verdade também que este foi o último romance escrito por Clarice Lispector. É verdade também que essa obra traz uma estrutura recorrente desenhada em 4 etapas. Eu falei para vocês dessas etapas, não é? Fui fazendo aquela descrição e disse que é uma estrutura sempre adotada pela Clarice Lispector, essas 4 etapas. E diz aí, na última afirmação, que a personagem principal Macabé é pobre e desprovida de cultura, mas tem a sua hora de estrela ao dar a volta por cima e vencer as barreiras sociais. Não, ela tem seu momento de estrelismo quando ela morre, não é? Então veja, em nenhum momento a gente percebe que houve ascensão social da personagem principal da escritora Clarice Lispector. Pelo contrário, né? Então, quem marcou esta opção acertou, tá bom? E quem marcou esta aqui também. E quem disse que é psicológico e cronológico acertou. Esta aqui foi anulada. Se fosse eu que estivesse não vou disponibilizar para vocês esta aula de hoje, né? Estou gravando hoje, mas vocês terão acesso amanhã, que vai ser, vocês vão dizer que é hoje. Então, vocês vão, a partir de agora, analisar. Só vou deixar um slide sobre alguns escritores da segunda fase do modernismo, né? Eu já finalizei as minhas aulas da quinzena,